Olá, meus queridos amigos, muito prazer em tê-los aqui conosco para mais um estudo do Evangelho Redivivo, livro 2 de Mateus, à luz da doutrina espírita. Hoje um dia especial, aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos e também é o dia do Espírita. Então, é com muito prazer que damos início ao tema 50 do livro de Mateus. E nós já estamos dando uma olhadinha na nossa sala, Maria de Lourdes, a Marcela Esteves, a Márcia Coelho, a Glauci, a Márcia Coelho, Otília Noleto, muito bom, a Zoraide Guerra, muito boa noite a todos, que nós possamos ter um estudo muito bom. E o nosso facilitador de hoje é o Max. Então, eu vou pedir para a professora Lenira, que faça a nossa leitura inicial e a nossa prece. Oi, Lenira, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, amigos. Muito bom estar aqui com vocês. Então, vamos fazer a nossa leitura de harmonização. E como não poderia ser, hoje a gente vai fazer sobre o tema O Espírita. Na verdade, é uma mensagem, uma orientação de Emmanuel, que está no capítulo 66 do Livro da Esperança de Chico. E a reflexão de Emmanuel, ela se dá com base no versículo 16 do capítulo 20 de Mateus, onde ele fala assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele também se refere ao item 2 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Olha a nossa responsabilidade. E diz Emmanuel para nós: o espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a sua posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações, por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesmo, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa ao equilíbrio e à segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias, em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe precetua. Use as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem. Evita os excessos. Simplifica, quanto possível, a própria existência. Acata os preconceitos dos outros
conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir... Ui, faltou um pedacinho. Mas dar execução, né? Faltou um pedacinho aqui que sumiu na minha tela. E assim, gente, inspirados, né? Emmanuel destaca essas características essenciais que devem estar, digamos assim, presentes na nossa prática cristã diariamente. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, vamos pensar com carinho em cada uma dessas orientações, cientes que o nosso principal propósito é estreitarmos nossa conexão com o nosso Pai de infinita bondade, de infinita sabedoria. E que isso seja feito sempre por meio das nossas ideias, dos nossos pensamentos, palavras, mas principalmente por nossas ações no bem. Assim, é com alegria por todas essas dádivas e oportunidades recebidas que também agradecemos por mais esta oportunidade de reflexão e aprendizado. Que os espíritos superiores iluminem nossas mentes, para que possamos perseverar na construção de um bem maior, a benefício de todos. E que nossos benfeitores amigos iluminem o nosso colega, nosso amigo Max, que vai conduzir os nossos pensamentos no tema de hoje. E é com gratidão que pedimos assim permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Max, é com você. Oi. Muito, muito bom. Mas apareceu na nossa leitura, na nossa tela, a última frase, tá? E todos puderam ler, tá, Lenira? Ah, tá bom. Não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Agora eu estou vendo ela aqui. Isso. Ótimo, muito linda a prece. Obrigada, Lenira, por você participar com muita alegria do nosso estudo. Então, queridos, dando sequência ao nosso estudo e lembrando que os 30 minutos finais, 20 minutos finais, serão reservados para a interação, que é muito importante no nosso estudo do Evangelho Redivivo. Então, usem o chat para falar com a gente, para perguntar, para colocar observações e que a gente possa ter um excelente entrosamento no final, dependendo do que vocês gostariam de nos falar. E a nossa sala está cada vez mais cheinha de gente. A Sandra, Ninida, Irani, a Jaqueline, o Fábio Brito, a Rosângela Silveira, a Sueli, Gilson, Nájila, Márcio, ai, que coisa boa, a Vera Castilhos, todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, que é a FEB Lives, que é o novo canal da FEB de Lives. Então, para aqueles que procuram o nosso estudo, é só acessar FEB Lives no YouTube. Nós estamos no Facebook, pela FEB TV e pela FEB. Então, com muita alegria, vou chamar o Max, que é o nosso facilitador. Seja bem-vindo, Max. Um excelente estudo para nós. Muito obrigado. Com você. Muito obrigado, Janice. Olá, amigas e amigos, sejam todas e todos muito bem-vindos nesse que é um dia, como já nos colocaram as meninas, um dia especial, pois há 165 anos atrás, lá na França, em Paris, o mundo conhecia um divisor de águas nos aspectos do espírito encarnado na Terra. E desde então nós temos a bênção de receber essa luz que veio diretamente trazido pelo Espírito de verdade para que nos libertássemos daquelas condições tão primitivas que ainda vivíamos. E hoje estamos podendo fazer esse estudo do Evangelho. Como estamos fazendo? Temos o dever de ter a gratidão ao Espiritismo, porque do contrário, talvez estivéssemos ainda
nos atendo à letra e não ao espírito que vivifica. Então, minha amiga e meu amigo, amigas e amigos, sejamos todos nós muito gratos pela bênção do mais alto de nos ter concedido Allan Kardec aqui na Terra e a plede de espíritos que fizeram com que esta obra chegasse até nós. Mas vamos ao nosso estudo, vamos ver a nossa tela. Nós hoje estamos tratando do tema 50, que é o advento próximo do reino dos céus. E aqui nós já estamos na parte narrativa 2, né? Vamos tratar aqui de Mateus, capítulo 20, de 1 até 34, como habitualmente temos feito, né? Então, vamos avançar. Primeiro, nós vamos verificar, no tempo que nos está reservado, a parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Aqui é óbvio que nós não vamos esgotar o tema, sempre lembrando que esse é um trabalho que nós estamos fazendo em partes. Depois, o terceiro anúncio da paixão de Jesus, ou seja, ele vem pouco a pouco preparando os seus apóstolos para a continuidade da obra, porque iria ser difícil para eles. E depois, o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Aqui vocês veem o que é uma mãe, o que ela tem coragem de pedir para Jesus. Então, a gente vai ver que coisa bacana que é o amor materno, ainda que a gente vai ver que a nossa querida mãe aí extrapola um pouco. Os chefes devem servir, ou se nós pudéssemos fazer isso ser compreendido na Terra, quão bom o mundo já seria. E os 2 cegos de Jericó, que nós vamos ver um pouco da grandeza do que é a fé. Bom, vamos abordar cada um deles passo a passo e vamos, então, construir a compreensão que precisamos para que esses assuntos tornem-se aprazíveis às nossas almas. Bom, como sempre, pedimos permissão para ler a passagem na íntegra, para que nós não percamos nem um pedacinho quando tentamos reproduzir com as nossas próprias palavras. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um deles também. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol? Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Bem, para iniciarmos, nós poderíamos aqui, obviamente, como dissemos, fazer só esse texto um seminário inteiro, né, gente? Ainda assim não esgotaríamos. Poderíamos extrapolar que hora 1/10 é essa, tudo isso, mas não é esse o propósito aqui hoje. O propósito aqui hoje é mais reticente com o nosso desejo. Nós não poderíamos abordar tudo, mas convidamos as amigas e os amigos a examinarem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá se encontra a explicação clara deste tema tão profundo.
Emmanuel nos diz, a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos, olha aí, conceitos profundos que a gente não aborda de maneira superficial jamais. Em essência, designa o local dos serviços humanos, a vinha, e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino, trabalhador da primeira ou da última ou de horas intermediárias. Onde quer que esteja, nos convida Emmanuel, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Bem sucinto, gente. Nós estamos aqui fazendo uma comparação com o nosso processo evolutivo. Os que chegam em primeiro são aqueles que começam o seu processo evolutivo. Têm aquisições a serem adquiridas pelo esforço de um dia de sol, de um dia de cansaço, que representa uma quantidade imensa de reencarnações que vão dando para eles aquisições, aqueles tesouros que a traça não corrói. Então, os que chegam no meio do tempo já são aqueles que já fizeram a caminhada por um tempo anterior e já traziam os valores para poder, obviamente, servir a vinha com conhecimentos mais elevados do que aqueles que chegaram primeiros. Numa análise muito simplória, seriam os primeiros os que pegariam os serviços menos, vamos chamar assim, menos técnicos, menos louváveis, menos valorosos, e os que chegam por último são aqueles que fazem o último serviço, aquele que somente os que têm grande conhecimento fazem, e os intermediários cadastram-se entre os dois. E é por isso que cada um de nós nos situamos nesta vinha, e muitos de nós nos situamos nesta vinha, e às vezes achamos que estamos numa posição e estamos em outra. Mas depois de estudar, a gente vai começando a perceber em que posição a gente está. Vamos começar observando aqui, olha. Reparemos que somente os trabalhadores iniciais, só com eles, foi acordado o pagamento de um denário. Os demais trabalhadores, ao serem convidados, se dispuseram prontamente, olha essa expressão, prontamente, e com a informação de que haveria um justo pagamento. Não se definiu quanto seria, sem saber ao certo de quanto seria, portanto. Assim, buscaram trabalhar na vinha sem que o salário fosse o interesse primordial. Atenção, geralmente quando estamos no começo da escala evolutiva, somos muito mais materializados, muito mais materiais, muito mais voltados às coisas do mundo, do que quando estamos no último estágio, na 1ª hora, que é quando nós já somos mais espiritualizados. As coisas da matéria são úteis como meios e não mais como fins. Então, nós não estamos preocupados em si, nesse estágio evolutivo, com quanto vamos receber, porque a própria experiência do trabalho já nos proporciona aquele recebimento que são as aquisições superiores. Então, nós não temos que julgar o primeiro trabalhador e nem louvar o último. Temos apenas que situá-los na escala evolutiva, respeitando a compreensão de cada um deles e a capacidade de cada um deles fazerem o trabalho. Lembremos que Jesus também já fez uma comparação dessa quando ele deixou aquele valor com cada um dos 3 trabalhadores, 1, 5 e 10. E quando ele fez isso, ele definiu o que nós chamamos aqui de capacidades de saber utilizar os bens. Obviamente que os bens que nós estamos referindo aqui são os bens espirituais. Então, não se confia a espíritos primitivos, bens superiores. Como disse o próprio Jesus, não se dá pérolas aos porcos. Nós não vamos gastar energia com coisa nobre vamos dizer assim, em trabalhadores que ainda são incapazes de aprender a nobreza daqueles valores. Por isso, dá-se a cada um conforme a sua capacidade, conforme a sua condição de maximizar os recursos que lhe foram concedidos, como na parábola dos talentos a que nos referimos. Então, não importa saber, em essência, se você está no começo, se eu estou no começo, se eu estou no meio, do meio para frente, já próximo. Não importa isso. O que importa é saber essa última frase. Nós estamos na vinha. Como Emmanuel diz, nunca te esqueças disso. Nós estamos na vinha. O trabalho que nos compete fazer na vinha, nós saberemos o que fazer. Não tenhamos dúvida disso. Não faremos trabalho de ninguém, ninguém fará por nós. Precisaremos fazer o trabalho que nos compete no estágio evolutivo que nos encontremos, seja ele qual for. Dessa forma, trabalhar na vinha do Senhor se constitui caminho seguro para se alcançar o reino dos céus
em nosso coração, onde quer que estejamos. É a conclusão óbvia a que chegamos. Mas ele diz que o reino do céu é semelhante ao pai de família, o dono de uma vinha. Mas o que é reino dos céus? Nós já comentamos isso em outras oportunidades aqui, mas vamos voltar. Há um diálogo entre Jesus e Tiago, filho de Alfeu, que está anotado pelo nosso querido Humberto de Campos. E esse diálogo é emblemático. Nós não podemos nos esquecer, minhas amigas e meus amigos, que a Bíblia, o Novo Testamento, ou seja, esse maravilhoso livro que nós estamos estudando aqui na Terra, ele traz parte do que realmente aconteceu. O mundo espiritual detém as partes que nós não detemos aqui. O próprio apóstolo João diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, os livros do mundo não caberiam. Mas não nos enganemos, o mundo espiritual registrou tudo. E por benevolência do mais alto, de vez em quando, vem um Chico Xavier da vida, um Divaldo Franco, um médium que pode transmitir algumas dessas bênçãos lá de cima para que nós possamos aumentar a nossa capacidade de ver este evangelho e, por isso, compreendê-lo e vivê-lo de melhor do que antes. Por isso, esse diálogo que está aqui travado só poderia ter vindo de lá, porque nós não temos esse diálogo registrado em lugar nenhum da Terra, pelo menos até agora não apareceu. Mas lá no mundo espiritual, como outros tantos movimentos estão registrados. E nesse diálogo que nós vamos trazer aqui, vamos conhecer uma pergunta que era de muita gente naquela época e continua sendo de muita gente hoje, que era a pergunta do Tiago. O reino dos céus é um lugar especial de delícias que se vivenciará depois da morte? Ou se encontra aqui na terra onde estamos? Foi a pergunta do Tiago. Vamos lembrar, gente, que o filho de Alfeu não era muito diferente de nós outros. Éramos muito ligados às coisas da terra. Tínhamos pouca noção das coisas espirituais. E ele, por causa disso, fazia perguntas como essa. Perguntas que para nós aqui parecerá muito simples, mas era a realidade. Veja, Jesus pegou o material que tinha e trabalhou com o material que tinha, preparou o material que tinha e fez deles enormes, enormes almas entre nós. Deixaram-nos um legado e por causa deles estamos aqui estudando, porque os evangelhos foram escritos por causa deles, que aí registraram. Eles cresceram nesses 3 anos com Jesus e cresceram muito mais nos anos seguintes, quando Jesus, então, os deixou em corpo físico, porque não os deixou em corpo espiritual. Vai Jesus dizer para ele, Tiago, e para nós outros, todas as criaturas aspiram. Gente, eu falei Humberto de Campos, mas desculpa, eu troquei. A Amélia Rodrigues, que registrou isso para nós, pelas mãos abençoadas do nosso querido Divaldo. Perdoe-me. Todas as criaturas aspiram à felicidade que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. Olha só como a felicidade pode ser vista, gente, em várias facetas. Para o enfermo, a felicidade é a cura. Para o faminto, é o pão. Para o sedento, é a água refrescante. Para o necessitado, é o socorro que o livre da preocupação. Para o solitário, é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou de sofrimento. Veja, o sofrimento é tão avassalador, segundo a condição de cada um de assimilá-lo, que para ele, felicidade será constituída por se livrar desse sofrimento. Mas olha só, a felicidade não é a falta de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma, e, no entanto, vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse, em torno da vida, tristes e macambúzias, diremos algumas até depressivas, algumas que não se deram conta ainda do quão bom é viver. Assim é o reino dos céus, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor, da solidariedade. Aqui nós estamos falando claramente sobre aquilo que realmente é felicidade. A mudança de atitude na vida, os óculos que você usa para enxergar o mundo,
em relação à harmonia entre todas as coisas e seres. Olha que palavra. Acalma interiormente o indivíduo. Acalma interiormente o indivíduo. Esteja ele debaixo de uma dor tenebrosa, esteja ele sob os melhores lugares do mundo em paz. Não importa. Quando ele tem a vista do mundo, conforme o Pai espera que tenhamos, ele adquire paz, independentemente onde esteja e como esteja. Porque ele passa a aspirar a compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos. Quando a gente lê isso, a gente se lembra do pequenino de Assis, quando ele dizia irmão sol, irmão lua, irmão vento, irmão lobo, irmão peixe, enfim, conseguia ele capturar a harmonia que vige na relação entre seres e coisas criadas pelo Pai. Somos todos irmãos, inclusive das mais simples rocha, que é o princípio espiritual no seu princípio. É o princípio espiritual na sua condição inicial, que um dia também será o arcanjo, que nós também estamos ao encalço de sê-lo. E todos nós, independente de qual estágio evolutivo que transitemos, somos, portanto, irmãos uns dos outros. E precisamos ter esse sentimento íntimo de solidariedade, porque isso constitui conceituação de felicidade. Essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo, em forma de saúde, mesmo que surjam doenças nesse percurso. Olha o paradoxo. Como assim, Max? Mesmo que surjam doenças nesse percurso, ele vai ser feliz? Sim, porque a felicidade está dentro. O reino de Deus, como disse Jesus, não se encontra fora, encontra dentro. O estado de espírito que a gente articula intimamente é o que define se a doença é vista como anjo benfeitor que está depurando a alma ou se ela é vista como o anjo malfeitor, na linguagem de alguns. Na verdade, quando se tem noção da realidade da vida no todo, a doença passa a ser uma bem-aventurança, como disse Jesus. Bem-aventurados que sofrem, porque ela é o agente pacificador do nosso íntimo conturbado. Então, jamais desprezemos a doença, lançando-a como se tivesse ela sendo um problema da nossa vida. Ao contrário, olhemos a doença como um mecanismo depurador de que necessitamos para nos tornarmos pacificados por dentro. E como lembramos com Jesus, a minha paz vou-la deixo, porque o mundo não a pode dar. É esta paz que ainda estamos tentando conquistar pouco a pouco na nossa jornada evolutiva. Aquele que assim procede vivencia desde então o reino dos céus no coração, prolongando-o para além da morte física, desencarna e vai com a mesma paz para lá. Quando o espírito, livre das injunções penosas que a carne proporciona, muitas vezes do corpo, se alça em direção ao Pai amoroso. Então, muitas vezes, esse irmão vai cada vez mais perto de Deus e sente Deus em si, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um, como Jesus uma vez nos falou. Na verdade, não é ele, Deus, é que ele expressa o pensamento e o sentimento de Deus em toda a sua integridade. Onde ele está, onde ele estiver, onde ele estará, sempre fará a vontade de Deus e nunca a si próprio. Então veja, gente, que reino dos céus é um estado íntimo que precisa ser desenvolvido, conquistado. E como veremos, essa conquista demanda esforço que é intransferível. O Espírito Constantino, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que os bons espíritas, meus bens amados, sois todos, olha a expressão dele, quem categoriza-se como espírita. E aqui disse ele, bons espíritas. Então, quem se categoriza como bons espíritas tem a certeza íntima que é da última hora. A 1ª hora a que nos referimos na parábola que Jesus nos trouxe. E diz ele, bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Ora, por que
Constantino fala isso? Porque nós somos já experimentados nas jornadas anteriores. Nenhum de nós que está aqui está estudando porque está sendo compelido a isso por força externa. Não, não. Nós estamos aqui estudando porque nós temos necessidade de ampliar o que já víamos estudando nas jornadas anteriores. Aquele da primeira hora nem se sensibiliza com o Evangelho, nem se dá conta da sua realidade, nem se dá conta de que o Evangelho exista. Aquele da meia hora, da metade do dia, já consegue ser atraído pelo Evangelho, mas ainda não consegue ficar com ele, abandona. E aquele que já é o da 1/10 hora, procura cada vez mais se experimentar à luz do Evangelho. E é por isso que os bons espíritas, todos são os trabalhadores da última hora. Todos vieste quando foste chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Então, ele não está colocando aqui só os da 1/10 hora, não. Está colocando a hora da metade da tarde, a hora do almoço. Todos, cada horária dessa corresponde a um estágio evolutivo. Então, cada um veio mais cedo ou mais tarde para a encarnação cujos grilhões arrastais. Ele usou a expressão pesada. Grilhões é o que a gente chama de manter a pessoa presa mesmo, né? Como se fosse aquilo que você coloca na perna e passa o cadeado com ferro, e é isso mais ou menos que a gente imagina. E que grilhões são esses? É o corpo físico. Nós temos ainda que arrastar o corpo físico para adquirir o direito de pertencer à última hora. Mas olha só o que diz o benfeitor. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Estávamos ali, ociosos, e passava o Senhor, vamos trabalhar, meu filho? Trabalhar? Eu? Pra quê? Mas quê? Quantas vezes fizemos isso, minhas amigas e meus amigos? Então, se nós estamos ali no meio da tarde, somos chamados e aceitamos prontamente o trabalho, mesmo que não estivéssemos trabalhando antes por ausência de trabalho, significa dizer que já estamos aptos a fazer a nossa parte na vinha do Senhor. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Essa expressão é humana, é claro. O salário aqui, 1 denário, como foi dito, é humana. Nós sabemos que o salário aqui é aquele bem-estar íntimo, aquela aquisição do espírito que ninguém jamais tira de nós. Empregai bem a hora que vos resta. Olha só, é 1 hora só que você tem para trabalhar naquela vinha. Mas aquela 1 hora, você pode fazer uma enormidade de trabalho em benefício da obra do Senhor. O que significa isso? Que seja intensa enquanto dure, quando nós conhecemos a linguagem do poeta. Se você está naquela 1 hora, aquela 1 hora é para você devotar-se a ela totalmente. Naquela 1 hora, você fará a diferença entre permanecer atado aos grilhões ou se libertar deles. E continua o nosso benfeitor. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Ele está se referindo à encarnação presente, que é uma encarnação que passa no piscar de olhos e que corresponde a essa 1 hora simbólica aqui de trabalho. Se nós aproveitarmos bem esta encarnação, não ficar tergiversando sobre isso, sobre aquilo, mas focar no que tem que ser feito, focar no que é espiritualizante, focar no que nos conduz ao Pai, nós vamos cumprir esse convite do nosso querido benfeitor. E aí nós estaremos libertando desses grilhões, pelo menos por um tempo, até voltar a eles e passar tantas quantas vezes for por essa escola chamada matéria, que um dia será de nós libertada. Bem, feito esse primeira aproximação, vamos agora ao terceiro anúncio da paixão. Nós tivemos a oportunidade com vocês de falar do primeiro, né? E vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o segundo em outras pré-lições. E agora vamos falar do terceiro anúncio. Quando estavam para subir a Jerusalém, Jesus tomou os 12 a sós e lhes disse:
enquanto caminhavam. Veja que bacana, gente. Jesus tinha um momento com a multidão, mas tinha um momento só com os seus apóstolos, com os seus discípulos naquela época ainda. E aí Jesus vai fazer aquilo que se chama advertência, preparação, aviso, para poder aqueles que estão ali se irem se fortalecendo para enfrentamento daquilo que será provavelmente grave e muitas vezes dolorido. Isso também é muito feito, muito comumente a nós encarnados, quando nós vamos passar por uma prova muito difícil, ou alguém de nossa família vai passar por uma prova muito difícil, pelos chamados sonhos premonitórios. Muitas vezes nós somos levados ao plano espiritual e nos mostram o que vai acontecer, que será grave, e nos preparam para quando voltarmos para o corpo físico, sermos preparados, estarmos fortes, robustecidos para poder enfrentar aquela tragédia que se abaterá sobre nós, com certeza. Se nós não recebêssemos esse preparo, provavelmente nós fraquejaríamos muito mais frequentemente do que já fraquejamos. E com esse preparo, temos a chance de suportar as provas. Agora, imagina as provas dos apóstolos. Eles teriam que continuar a obra do Senhor. Seriam, exceto João, exceto ele e, obviamente, Judas, todos eles martirizados cruelmente. Vários dos seguidores do cristianismo seriam martirizados cruelmente. E todos não tinham mais a presença física de Jesus. Como nós sabemos, a presença espiritual sempre está, esteve e estará conosco. Eis, diz Jesus, que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e escribas. E ele se deixará imolar como o cordeiro, como frequentemente vemos essa expressão no Evangelho. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. A lucidez de um espírito da elevação de Jesus é impressionante. Sabia tudo que vai passar. Sabia tudo que vai passar, não como a gente do sonho, que fica aquelas impressões, ficam aquelas intuições. A gente não tem a certeza absoluta que Jesus sabia exatamente pelo que passaria, o quanto sofreria, e mesmo assim era forte e ainda fortalecia os seus seguidores mais próximos. Gente, essa passagem também é encontrada nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Indica o significativo momento em que Jesus, reunido a sós com os discípulos, anuncia pela terceira vez os seus momentos derradeiros. Então veja que o pedagogo, o educador, Jesus Cristo, vai preparando os seus alunos, os seus discípulos, os seus educandos, para o enfrentamento daquele exame, daquela prova que terão que se fazer, terão que passar. E como sabemos, a história nos contou isso. A maior parte deles ainda não estava bem preparado. Um negará por 3 vezes. Outros desaparecerão com medo de também serem crucificados como o seu chefe. E aí nós percebemos que, apesar da preparação, o preparando, o educando, ainda não está completamente pronto para o enfrentamento e terá que ser fortalecido ao longo de mais tempo, como vimos aqueles momentos que decorrem após a partida de Jesus. Porque Jesus faz esses anúncios e a pergunta é óbvia, né? São anúncios que visavam preparar os discípulos, como falamos, né? Mas por que Jesus seria entregue, gente? Por que ele se ele concordou com isso? Porque ele acordou isso intimamente, ele não lutou contra isso. Se ele quisesse, ele poderia ter evitado que fosse entregue a esses algozes. Por que Jesus seria entregue? É Humberto de Campos agora que esclarece. No tempo do Cristo, já era antiga a hipocrisia farisaica. Olha só, quando Jesus chegou, com certeza, ele era um revolucionário aos olhos dos fariseus, um revolucionário que iria atrapalhar, que iria trazer desbalanceamento ao status quo estabelecido por aquela casta que há muito tempo conduziam almas, cegos conduzindo cegos. E Jesus vinha romper com esta condição primitiva que permanecia vigente por tanto e tanto tempo. E esses irmãos daquela época, os fariseus, sabiam muito claramente que ele era detentor da libertação, mas não desejavam
nem serem por si mesmos libertados, e muito menos libertar aqueles que eles tutelavam. A força de se declararem homens de fé e ambicionando a hegemonia nos círculos religiosos e sociais, os fariseus exibiam insuportável orgulho e repugnante vaidade. São palavras de Humberto de Campos. Então vejamos que Jesus era totalmente o oposto disso. Era a expressão da maior possibilidade de alguém ver humildade em qualquer que seja a expressão aqui no mundo. Era a humildade em expressão, era a simplicidade em expressão, era o perdão em expressão, era tudo que era contrário à vaidade dos nossos irmãos fariseus. Sentiam-se únicos diante da divindade. Achavam-se eles preferidos por Deus, escolhidos em detrimento aos demais. Não tinha absolutamente nenhuma vantagem para os outros, só para eles. Pervertido pelo intelectualismo de superfície, eram inteligentes? São inteligentes? Sim, mas de superfície. Colocavam acima de tudo o rigorismo aparente, aquele rigorismo de cumprir o que é externo e não cuidar do que é interno. Eram os inspiradores de todas as medidas da convenção política em Jerusalém. Então, eles eram a erva daninha na nossa grande seara do Senhor. E o Senhor vinha combater isso, mas não tomando armas, como eles esperavam. O Messias que eles imaginavam era um que viesse numa carruagem, portando armas, e que esmagaria todos os outros impérios, e eles seriam, então, o único povo na face da terra, a dominar a terra. Não, Jesus veio ao contrário, numa manjedoura humilde, fazer exatamente o oposto disso. Isso incomodou demais os superiores daquela casta. E isso, obviamente, incomodando como incomodou os tantos e tantos seguidores que Jesus conseguia, tantos e tantos que eram os marginalizados por eles, como são muitos hoje ainda, eram libertados, eram trazidos a uma nova possibilidade de vida, que eles não conseguiram manter-se sem se envolver com Jesus. E vocês vão observar, nós vamos observar que ao longo do tempo, várias vezes eles tentam pegar Jesus num processo em que falhasse com a lei romana para que ele fosse, então, levado à crucificação. Como, por exemplo, pagar aquele imposto de César, né? Quando Jesus pede aquela moeda, dá-me a moeda. Quem é esse César? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para a gente lembrar de um caso em que eles tentavam fazer como se fosse uma armadilha para pegar Jesus. Não tinham noção do que quem estavam lidando, não tinham noção da grandiosidade daquele que estava diante deles. Mas isso, para eles, não importava. Eles queriam manter-se na condição em que se encontravam. E eles, como nós sabemos, levaram o Cristo à perdição perante eles no que diz respeito aos homens. Mas fizeram exatamente o oposto do que queriam, porque como Cristo disse, ressuscitaria 3 dias depois, esse passou a ser aquele que figurou com muito mais intensidade que se tivesse passado por morte natural. Ou seja, a morte de Jesus numa cruz, num madeiro infamante, é o movimento que marca claramente o como eles erraram quando tomaram a decisão de matar o Cristo, porque mataram o Cristo corpo, mas não mataram o Cristo espírito, não mataram a ideia, não mataram a filosofia, não mataram, pelo contrário, fizeram com que ela se propalasse muito mais rápido. Mas o problema é que mesmo a ideia crescendo, ela foi ao longo do tempo e tem sido até os dias de hoje, vamos dizer assim, alterada ao bel prazer dos interesses mundanos. E esses adversários do Cristo persistem até hoje, quando em 1857, essa terceira revelação, essa terceira chance que o mundo está recebendo de ser espiritualizado, essa grandiosidade que é o arcabouço espírita, com uma grandiosidade de conhecimentos e revelações, que chegou em 1857, hoje é exatamente o dia em que chegou, ele suscitou esses mesmos adversários. Olha o que diz Humberto de Campos. Olha só. Ainda agora,
que o espiritismo cristão espalha as bênçãos do Consolador prometido, os novos fariseus congregam-se em arrojados tribunais da religião e da ciência, emitindo sentenças condenatórias. Estão completamente redivivos, ou seja, revividos, noutra roupagem carnal e envergando outros títulos exteriores, para quê? Para confundir e perturbar. Minha amiga e meu amigo, não nos equivoquemos, não nos enganemos. Ainda há o combate do mal sobre o bem muito intenso nesse mundo de transição que estamos vivendo. Tomemos as precauções necessárias para que não nos envolvamos com essas condições inferiores, como muito semelhantemente está acontecendo ao que aconteceu no primeiro século. Feito isso, vamos entender o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Então, nós vamos lembrar que Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, vamos lembrar que ela faz um pedido que o coração materno é quem toma parte. A razão nessa hora ficará a quem? Vamos perceber isso. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, Jesus, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e ao outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus vinha falando do reino dos céus. E ela, de alguma forma, estava envolvida com isso. Jesus, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice. Não disse quanto, mas disse: sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Então, são tudo símbolos, né, gente? Sentar à direita ou à esquerda é uma posição de uma pessoa na condição de espírito crístico, né? De espírito que já está puro. Essa passagem é também registrada pelo evangelista Marcos. No entanto, diferentemente de Mateus, ele anota que o pedido feito a Jesus teria sido realizado pelos próprios discípulos. Então, aqui parece ter, muito cuidado com isso, gente. Os evangelhos são sinóticos e a gente, às vezes, encontra as diferenças e aí começa a falar assim: quem está errado? Não, não é quem que está errado, não. Presta atenção. É o que um queria abordar e o que o outro queria abordar. Esse caso aqui, nós vamos conseguir perfeitamente perceber isso. Por quê? Porque Humberto de Campos nos ensina, nos esclarece sobre isso. Após Jesus haver convidado Tiago e João, que eram os 2 filhos de Zebedeu, que pescavam à margem do Tiberíades, ambos retornaram à casa com o espírito arrebatado, tomado de empolgação, de espiritualização, e relataram à sua mãe o que se passara. Então imagina, você está lá pescando, chega o Senhor e diz: sigam-me. E você está diante do Senhor, de toda a seara da terra, e você, por intuição, sabe disso, você fica, como diz o outro, fora, sem os pés estarem tocando o chão. Foram o que eles fizeram. E eles foram prontamente contar para quem? Para a mãe, como os filhos costumam fazê-lo, né? Salomé, que obviamente era a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia que os filhos, né, deram a ela com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? O novo reinado estaria próximo. E alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos primeiros discípulos. Amigas e amigos, eu quero chamar a atenção aqui para o termo alucinada pelos sonhos maternais. Aqui é aquilo que a gente tem aprendido na doutrina espírita. Não importa se eu estou encarnado como homem ou como mulher,
Não importa se eu estou encarnado como mulher no coração maternal ou como homem no coração paternal. Importa que eu saiba equilibrar a razão e o sentimento. Que eu saiba ponderar, tendo os dois como base. Não só um, não só o outro. Precisamos das duas asas. A asa da sabedoria que a razão conduz e a asa do amor que o sentimento elabora. Aqui, a nossa mãe, é óbvio, com todo o seu coração, queria o melhor para os seus filhos. Mas, como pensou só com o coração, o nosso Humberto de Campos usou a expressão alucinada. Porque queria ver a felicidade dos filhos, independentemente se isso era ou não possível. E ela, então, fez aquele pedido que nós conhecíamos. Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Sabe aquele momento em que a pessoa acha que o filho dela é melhor do que a dos outros? A mãe acha que o filho dela é melhor do que o filho das outras? Tem esse momento, às vezes, o amor parece ser tão grande, mas confunde-se muito mais com posse, que a mãe julga que seus filhos são melhores do que os outros. É um pouco disso aqui que acontece, guardadas as proporções, é claro, com a nossa querida Salomé, em relação aos seus filhos. Jesus sorriu, porque era só o que cabia fazer, e obterou com gesto bondoso. Antes de tudo, disse Jesus, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Uma coisa é o que a mãe quer para o filho, outra coisa é o que o filho quer para si mesmo. Uma coisa é o que o filho quer para si mesmo à custa de alguém que o beneficie. Outra coisa é saber que o filho precisará, à custa dos seus próprios esforços e sofrimentos, a conquistar o que deseja. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se quando Jesus fez essa resposta. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Sabe aqueles olhares de pessoa que falam assim, o que essa mulher está falando? É mais ou menos o que acontece no dia de hoje, quando alguém, ao invés de ter aquele movimento de caridade, aquele movimento de compaixão, entendendo que era uma mãe que tinha as melhores intenções do mundo, conquanto estivesse fazendo um pedido incompatível com a lógica. Mas era esse movimento que se esperava de seguidores de Jesus naquela época, porque os que estavam lá já eram seguidores dele. Não obstante, não é isso que acontece. Ela se embaraça não só pelo que Jesus fala, ela se embaraça pelos olhares que a gente percebe. Quando você está num lugar, mesmo que as pessoas, você não veja ela olhando para você, você sente o mal-estar quando a pessoa está te fazendo um julgamento pela mente, porque você capta os pensamentos, aqueles fluidos, você percebe isso. Um exemplo muito claro disso. É impressionante quando a gente fala assim, tem alguém olhando para mim, você olha para trás e tem alguém olhando para você. Você capta de alguma maneira no campo daqueles movimentos fluidos que emanam de mente a mente. E aqui ela captou isso e ficou com mal-estar. Reconhecendo que o instante, então, não lhe permitia mais amplas explicações, aquele ambiente já estava pesado para ela, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Bom, mas o que será esse cálice que Jesus enfatiza aqui nesse movimento, quando a mãe pede pelos filhos? E ele mesmo vai esclarecer nessa diálogo que Humberto de Campos nos trouxe. O reino de Deus, disse Jesus, tem que ser fundado no coração das criaturas. Ninguém conquistará o reino de Deus fora, nunca. É no sentimento, é no íntimo, no coração das criaturas. O trabalho árduo. Quem chegará ao reino dos céus com trabalhos suaves? O trabalho é árduo, ainda que seja leve o nosso ambiente, o nosso jugo. O fardo também é leve, o nosso jugo é suave, mas não deixa de ser árduo. Teremos que fazer o trabalho. O trabalho árduo é meu gozo. Por isso, Jesus espera do trabalhador que ele dê o melhor naquela 1/10 hora, que ele dê o seu melhor naquela meia hora, naquela 10 horas, não importa qual o tempo que ele está na vinha do Senhor, ele precisa dar o máximo de si naquele momento. E atenção, Jesus diz que o sofrimento, o meu cálice. Então, o que ele está falando? Se você quer se sentar ao lado de Jesus, tem duas condições.
enfrentar o trabalho árduo que você precisa fazer na obra do Senhor e, ao mesmo tempo, sofrer. Não o sofrimento, aquele sofrimento que faz uma pessoa buscar naquele movimento de auto se flagelar. Não, não. É sofrer o calor do sol, é sofrer a sede, é sofrer os movimentos que o trabalho proporciona. O sofrimento que a gente cria para nós mesmos é quando nós fugimos do trabalho. E aí nós vamos espiar pelo trabalho não feito e depois ter que fazer o trabalho de novo. Como disse o nosso querido André Luiz, trabalho, quando a gente não faz naturalmente, a gente sua para fazer depois. Quando a gente não sua para fazer na hora certa, a gente sua para fazer depois, mas também a gente chora, porque teremos que fazer aquele movimento de recuperar o tempo perdido. A paz da consciência, ensina Jesus, pura, a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Então temos que ter resignação suprema à vontade do Pai. Paz na consciência. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Olha o que ele quis dizer com vício do sentimento. Ele quis dizer o que aquela mãe, alucinada pelos filhos, fez. Ela deixou prevalecer um sentimento, mas não via os filhos como espíritos. Via o filho como um filho que era dela, propriedade dela, posse dela. Um filho homem e não um filho espírito. E esse é o movimento que muitos de nós temos feito ao longo desses séculos, desde que o Evangelho está entre nós. Temos sido ociosos naquilo que se chama trabalho do espírito e temos sido resignados naquilo que se chama fazer a nossa vontade. Trago comigo, disse Jesus, as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Então, Jesus não abandona nenhuma ovelha do redil. Enquanto todas as ovelhas não estiverem preparadas para tocar o porto da vitória, ele não nos abandonará. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. Eis porque, conclui Jesus, eis porque o meu cálice agora, no momento do mundo de expiações e provas, em transição para o mundo de regeneração, tem de transbordar de fel. É amargo, que são os esforços ingentes, você trabalha sobre-humanamente, em uma expressão humana, ingredientes que a obra reclama. Se queremos ver o Evangelho espalhado por toda a terra, implantado em toda a terra, os trabalhadores da última hora, que já se reconhecem como tal, não podem furtar-se ao esforço ingente que a obra precisa que seja feita. A vinha não produzirá os seus frutos se nós não dermos a nossa participação com o máximo esforço. Agora sim, continuando essa passagem, os chefes devem servir, é a lição que virá, porque daquele mal-estar que ficou na sala, nós vamos ter um prolongamento das explicações de Jesus. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados, porque eram os 12 apóstolos, com os 2 irmãos. Mas Jesus, olha o que é um pedagogo, chamando-os, diz, reúne-os à parte, não fala em público, você não coloca uma pessoa que precisa ser educada em evidência para os demais, que não estavam só eles lá. Não, você chama no reservado e conversa com eles, aqueles que eles precisam ouvir, e não os outros. E disse Jesus, sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós, não deverá ser assim. Olha que bacana. Você já vê isso no mundo, mas entre vocês, meus irmãos, não pode ser assim. Não deve ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Oh, meu Deus, é muito fechado. Olha, quando ele se ouve pela primeira vez, como é que é aquele que quer se tornar grande entre vós? É aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, se referindo aos 2 lugares, à direita e à esquerda, seja o vosso servo. Então, se você quer estar à direita ou à esquerda, você tem que ser o menor aqui para você ser o maior lá.
Desse modo, disse Jesus, o Filho do Homem, aquela expressão que ele se utiliza para se autonominar, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Ou seja, foi crucificado e ressuscitou para marcar que aquele momento de sofrimento é o momento de libertação da humanidade, quando ela compreender a essência da lição que ele trouxe na própria carne. Então, aqui ficou demonstrado de maneira lúcida, claríssima, que a humildade é uma chave, junto com a caridade, que é a outra, que abre as portas do céu, na linguagem figurada, e permite que você veja Deus. Somente veremos Deus quando estivermos com o coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como em diversas outras oportunidades, aqui Jesus nos apresenta a humildade como condição essencial para a felicidade do espírito. Ninguém, pois, deve buscar posição de destaque, julgando-se maior e melhor que seus irmãos. Ah, os meus filhos são melhores do que os da filha daquela outra. Uma pessoa que pensa assim ainda não compreendeu. O Espírito Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espírito, vem nos ensinar que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Os grandes exemplos que nos foram dados são pouco seguidos. Entretanto, diz ele, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Claro que não, porque você não vai vê-lo como irmão. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que vocês não possuem, como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo. Então, nós vestimos uma roupa que esconde as nossas deformidades do corpo e parecemos quem não somos. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Reflitemos entre nós. Emmanuel convida-nos à reflexão. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Está trazendo para o valor daquele ensino para agora, para o presente. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Ele disse todos, e é isso mesmo, todos. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. E por amor a todos, sem reclamar amor para si, embora na condição de servos de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Gente, isso é muito bonito. Faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Aquele que serve é o que o mundo maior se ocupa. É com quem o mundo maior se ocupa. E, por fim, os 2 cegos de Jericó, que, na verdade, nós vamos ver que pode ser só um. Enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. E eis 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendeu-os para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles se recuperaram, ou eles recuperaram a visão e o seguiram. A narrativa de Mateus cita que eram 2 cegos, enquanto a narrativa de Lucas e Marcos informa tratar-se de um cego. A de Marcos, inclusive, informa tratar-se do cego Bartimeu, isto é, o filho de Timeu. Provavelmente, a gente tem aqui várias especulações. Pode ser que tenham 2, mas um deles foi marcante. E, obviamente, os 2 evangelistas se ativeram a esse, não citaram o outro. Porque um ficou marcante. Inclusive, ficou tão marcante que o nome dele foi declinado. E é isso que nós vamos trabalhar, com esse que foi declinado o nome. Porque o encontro visto de perto, olhado do mundo espiritual, é mais amplo do que esse contado pelo evangelista. Vamos ver esse encontro
por nossa querida Amélia Rodrigues, quando ela irá, no livro Pelos Caminhos de Jesus, dizer que, considerado uma das cidades mais antigas da Terra, Jericó, em árabe, conhecido como Arihan, na Jordânia, é um verdadeiro oásis entre as regiões áridas em que se situa. É considerado uma das cidades mais antigas do mundo. Inúmeras vezes Jesus transitou por aquela agradável e festiva Jericó, a Jericó mundana, como nós conhecemos. Descia de Jerusalém para Jericó, é descer do espiritual para o mundano. Havia em Jericó um conhecido mendigo, filho de Timeu, por isso chamado Bartimeu, que era cego. Sentado à margem da estrada, carpia a treva em que se encontrava, mergulhado, rogando esmolas. A esperança abandonara-o, substituída pela dor que nele fez morada. A marcha dos desiludidos, diz Amélia Rodrigues, é sempre assinalada pela sombra mescada de sombras. Veja como é duro, lido, ter os olhos fechados. Não, porém, naquele dia. A notícia da chegada de Jesus à cidade deixara Bartimeu excitado, expectante. Estava mergulhado nessas reflexões de alento, esperança, quando escutou a multidão pronunciar o nome de Jesus de Nazaré. Todo ele se comoveu, deve ter vibrado, deve ter ficado emocionado por dentro, como se a salvação realmente estivesse chegando até ele. Aquela era a sua oportunidade. Na verdade, aquela era a última oportunidade. Ouvira falar dele e acreditara na imensa descrença em que se aturdia, na sua força restauradora. Olha o que está falando aqui, que é fé. Acreditara na imensa descrença em que se aturdia, mas acreditava na força restauradora daquele de quem ele ouvira falar. Rompeu o silêncio. E a voz do desespero, porque era do desespero de alguém que está na escuridão, gritou pela sua boca. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que queres que te faça? Inquiriu Jesus. Raboni, que eu veja, respondeu-lhe o cego. Naquele rápido minuto, que sintetizava toda a vida nas sombras, ele quis gritar, mas se deteve paralisado. Vai, impôs-lhe o mestre, a tua fé te salvou. Ele ouvira falar de Jesus, mas ele sentia que Jesus podia curar, e ele teve fé, e a fé o salvou. E para encerrarmos com esta passagem, nós pedimos emprestado a Emmanuel as suas mais sinceras e sensíveis orientações. Diz Emmanuel, cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. Senhor, tende piedade de mim. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Imagina-nos nós na posição dele. Sofrimento sem nenhuma trégua, sofrimento sem nenhuma possibilidade de vislumbrar a cura. E aí, nós somos aqueles que vamos pedir ao mestre para que tenha piedade conosco. E o mestre aparece e diz, que queres que eu faça? Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Ou seja, ele quer se livrar da doença para continuar fazendo tudo o que o levou à doença, que é a medida corretiva a que foi imposto sobre ele pelos mecanismos da lei do escândalo. Melhor que o olho seja lançado fora do que vir com o olho de novo e comprometer todo o espírito. Aqui é a mesma coisa. Às vezes a pessoa se livra da doença por misericórdia do Senhor, mas volta à infantilidade do espírito.
respondendo e cometendo aos mesmos opróbrios de antes. Lembremos-nos, disse Emmanuel, de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. As épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural. Peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. É natural. O sofrimento imprime essa condição de pequenez em nós e nós nos reportamos ao mais alto em pedido de clemência. Entrementes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então, o que nós estamos falando aqui, não desprezeis as oportunidades que o mundo te concede. E a pergunta que ele faz, nós aqui tomamos a liberdade de fazer para mim mesmo e com aquele que nos ouve e nos vê, que queira fazer para si mesmo. Que queres que eu faça? Cada um responda para si, no movimento íntimo que lhe satisfaça o caminho do mais alto. Muito obrigado por sua atenção, muita paz, estamos à disposição. Muito bom, Max. Excelente, viu? Excelente, excelente. Vibrações maravilhosas nas suas reflexões conosco. Nós temos alguns comentários e perguntas aqui. A Mauricélia, ela pergunta logo no início, quando começou, né? Não sei se durante a sua explicação ficou claro, mas eu vou colocar. Ela diz assim, o que quer dizer os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Muito bom, muito boa pergunta. Como nós falamos, nós estamos num processo evolutivo. Quem viveu mais e aproveitou melhor as experiências das vidas ou das sucessivas existências, com certeza adquiriu mais experiências. Então, é mais capaz do que aquele que está na primeira hora. Façamos uma analogia simplista. Imaginemos um menininho entrando logo no jardim de infância e comparemos com alguém que está saindo do curso de pós-doutorado. Não há margem de comparação entre os dois. Não é que quem está saindo do pós-doutorado seja melhor do que quem está entrando no jardim de infância. Talvez o que está entrando no jardim de infância hoje saia muito melhor do que aquele que está saindo do pós-doutorado hoje. Então, não é esse o caminho do entendimento. O caminho é quantos degraus aquele que está saindo do pós-doutorado teve que galgar para chegar a esse estágio. Quanto de tempo, quanto de esforço ele gastou para chegar a esse estágio. Então, aquele que começa no jardim de infância terá que fazer o mesmo. Mas aí que está o ponto. Será que ele fará? Ou será que na hora que o trabalhador ou o dono da vinha for chamá-lo, ele estará brincando em outro lugar e não disponível para o trabalho? Será que na hora de fazer os deveres da escola, ele estará ainda no recreio? Essas são essas perguntas. Se ele não estiver, se ele cumprir a vontade do Pai, aqui na terra como no céu, ele ascenderá rapidamente aquele último degrau aqui nessa comparação singela que apresentamos. Então, o trabalhador de última hora é aquele que é chamado para as especialidades da vinha. Ele não vai pegar no batente, pegar na enxada, ele vai ver qual é a uva que está pronta para aquele vinho. Ele tem uma especialidade que o outro não tem. Por quê? Porque ele galgou todas as experiências e adquiriu conhecimentos que o outro começou a adquirir agora, que também um dia adquirirá, mas ainda não tem. Então, esse é trabalhador da primeira hora, não que ele seja menor, mas que eles têm menos experiência. E tão somente isso não é melhor nem pior, apenas está no estágio evolutivo menor. Então, esta comparação permite-nos enxergar a escada de Jacó da vida. Todos nós estamos em determinado estágio do degrau que corresponde àquelas horas que Jesus
colocou na parábola. 1/10 hora é aquele que já está no degrau próximo de deixar as experiências carnais para habitar mundos celestiais. Muito bom, Max. A Marcela Esteves, às 19h27, coloca: a felicidade não é uma conquista exterior, e sim interior. E também, logo em seguida, ela coloca que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, citando o Chico Xavier. Isso mesmo, Humberto de Campos vai falar disso no Boa Nova. Inclusive, para mim, quem melhor interpretou essa passagem do Boa Nova foi Haroldo Dutra, quando trouxe essa passagem para nós e esclareceu de uma maneira tão linda. Que fazes aqui? E ele veio implantar o reino de Deus. O que é o reino de Deus para ti? E ele vai explicar com todo o cuidado. Por favor, leiam, está na Boa Nova, não me recordo agora o capítulo, acho que é o 3, não tenho certeza absoluta. E é isso mesmo que você falou, é muito claro. Quem busca crescer externamente não conseguirá crescer internamente, se esqueceu de olhar para dentro. Por isso que aquela questão 919 do livro que hoje nós comemoramos 165 anos de lançamento, irá perguntar: conheça-te a ti mesmo. Será que você conhece a si mesmo? O conheça-te a ti mesmo é você saber olhar para dentro, se você já está a caminho de conquistar esse reino, ou se você ainda está na externidade da vida mundana. Temos que estar no mundo, porque ele funciona como uma escola, mas não podemos ser do mundo. Precisamos passar por ele, adquirir as experiências e seguir adiante, carregando as experiências e deixando o mundo. E assim, então, vamos pouco a pouco, passo a passo, conquistando um pedacinho de paz no nosso coração, que é esse reino de Deus. Eu me lembro uma vez de uma frase do nosso querido Chico, quando ele, num colóquio com o Emmanuel, íntimo, né? O Emmanuel pergunta para ele: então, você entregou a carta? E ele: sim, entreguei. Mas por que você entregou? Eu entreguei porque, quando eu entreguei aquela carta, eu sei que um pouquinho de paz que eu levei para o outro vai ser um pouquinho de paz para mim. Então, veja só como ele sentia a paz do outro expandindo dentro dele. Nós também somos assim, um pouquinho que a gente ajude, que seja um pouquinho nas horas do dia que nós temos, é um pouco de paz que vai ser elaborando na intimidade do coração. E esse é um tesouro que a traça e o ladrão não mine nem rouba. Esse é um tesouro tão precioso que onde formos, ele vai por nós, tão precioso que brilha, brilhando a nossa luz diante dos homens e glorificando o Pai. É o tesouro do bem que faz a implantação da paz do reino de Deus dentro de nós. E oportunidades não nos faltam, né, Max? É só olhar para o lado. O tempo inteiro. É só querer. Basta querer, né? Eu me lembro, viu, Janice, quando você Oi. falou, eu me lembrei do Zé Raul Teixeira, uma vez Zé Raul Teixeira é ótimo para contar, ele contando que um dia ele foi no Chico, né? E o Chico, depois de conversar um pouquinho com ele, pegou na mão dele e falou assim: meu filho, você sabe que você tem um trabalho a fazer, né? E ele tinha conhecido, né, obviamente, o Chico há pouco tempo, e era um espírita desde cedo, já dava palestras desde a juventude dele, um trabalhador incansável, nosso querido Raul. E aí ele conta que o Chico: meu filho, você não, diz para ele, você não conseguirá viver com os gemidos a sua porta e a sua janela. Você não conseguirá viver. Quando alguém já não consegue viver com os gemidos do outro, ou com as imperfeições dos outros, esse sabe que ao seu redor gemem almas que ele pode, pelo menos, minimizar os gemidos. Então é isso que nós estamos falando, de poder fazer um pouquinho. Esses gemidos, eles às vezes são quase que imperceptíveis. Mas se prestarmos atenção ao nosso lado, pode ter alguém que está prestes a se suicidar por ausência de um afeto, de uma palavra, de um contato. Às vezes ele é orgulhoso, não quer falar com ninguém, mas se você estiver predisposto, você será aproximado dele e você o auxiliará sem que ele tenha te chamado, articulando palavras, mas te chamou pela piedade que suscitou em você. Realmente, realmente. E o trabalhador, né, o servo que está ao lado, se ele está pronto para o trabalho, né, Max, ele é usado pela espiritualidade amiga.
né? De chegar até aquele ponto e dar a mão a essa pessoa, né? Dar um alento, né? E isso muda, pode mudar tudo, né? Você falou do poverelo, né? Só um pouco, você falou do poverelo de Assis, né? Que eu seja o tempo de vossa paz. Isso. Exatamente. Se a gente tiver essa boa vontade, isso. Nós teremos aquele que tem boa vontade, eles terão boa vontade para conosco também e nos utilizarão, como você disse, como instrumento. Não temos que buscar trabalho. Pelo contrário, temos que glorificar a oportunidade de ter sido parte do trabalho, mesmo como instrumento. Muito, isso mesmo, é. Por isso que a gente tem que estar sempre resguardado a estar servindo, né? Conforme você acabou de nos dizer, né? O servidor é o cara, né, Márcia? Igual como você fala, é o cara. A Glauce, às 19h36, ela coloca assim: abençoado evangelho, como espírita e trabalhador da última hora, passamos a ter muita força, vontade e fé, e venceremos nessa caminhada. E a ato contínuo, ela coloca também, um pouco depois, cada um tem a sua pequena missão, que passamos nos dedicar a ela, que possamos nos dedicar a ela, mesmo sabendo que esse cálice tem o melhor remédio para nossa evolução. Muito bom, né, Max? Perfeito, isso mesmo. Não tenhamos dúvidas. Se tem uma certeza que qualquer um pode comprovar, é que não tem nenhum de nós aqui, nem os que estamos assistindo, nenhum dos 7 bilhões, e já são lá, será 400 milhões de habitantes desse planeta, só encarnados. Tem nenhum que não tenha uma tarefa específica a executar. Todos nós somos co-criadores do Pai. O que muitas vezes acontece é que nós fugimos da tarefa e aí, muitas vezes, ao voltar para a tarefa, voltamos carregando uma cruz que nós não esperávamos carregar, que é a cruz que nós mesmos construímos para nós. Esse movimento de ter a certeza de que somos parte de um todo e que temos que contribuir com um todo, com a nossa, pequena que seja, mas possível ação, nós estamos, então, no caminho que o Mestre nos legou. E esse é o movimento de despertamento que ele veio nos trazer. Todos nós somos parte da obra dele. Ele espera em nós. Nós esperamos dele, mas ele também espera de nós a nossa parte na obra. Pacientemente, né, Max? E haja paciência, né? Porque temos sido muito teimosos, né, Janice? Com todo respeito. Muito. O que nós temos por fazer, nós simplesmente podemos adiar. Aí, quantas reencarnações teremos que vir, né, para cumprirmos isso, né? O Aldo Nobre, ele coloca várias observações. Eu sinalizei 2 aqui. O bem de todos, o nosso próprio adiantamento e aperfeiçoamento. E ele coloca também: se com a paciência semearmos o amor, a fé será o fruto generoso da humanidade que alimentará o nosso espírito, a verdade. Sem dúvida, são virtudes que vão uma conduzindo a outra, né? Então, se você tem fé, você também vai ter caridade, porque uma leva a outra. Se você tem caridade e fé, você começará a expressar a verdade no seu modo de viver, e você representará aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós começaremos a viver como ele, que é a expressão maior da verdade entre nós. E se isso fizermos com o esforço de nos melhorarmos, porque a melhoria é lá dentro, né? Temos que reconhecer as nossas más tendências e combatê-las. Não temos inimigo de fora, temos inimigo de dentro. Vencê-las. No sentido não de exterminá-las por exterminá-las, mas de transubstanciá-las. Por que você diz isso, Max? Porque não são motivos de extermínio, e sim de transformação. Nós precisamos lembrar que elas são energias. E a energia, como já nos ensinou a ciência, ela não se perde, ela vai se transformar. E nós vamos trazer uma energia que era para a nossa perdição, levando-a para a nossa
soerguimento e o nosso crescimento para o Pai. Então, nós temos que nos transformar intimamente, tirando aquilo que não nos presta hoje e mudando a sua serventia para o que nos serve. E servindo-nos, nós também podemos servir por onde passarmos e onde estivermos. Com certeza. Me lembrei do estudo passado em que o nosso querido Hélio fala dos eunucos, né? Com essa sua expressão, né? Existe aqueles que sonegam e aqueles que têm uma canalização de todas as forças para um bem maior, né? Muito bom, Max. A Zoraide Guerra, às 20h03, ela coloca assim, Max: o reino dos céus é conquista individual e sua construção decorre do uso correto do livre-arbítrio nas nossas escolhas e segue no campo exterior através da prática de ações no bem. Seria simples assim? Tão simples que foi resumido numa só frase: amar ao próximo como a si mesmo. E assim, é chocante, né, Sorete? Porque é tão simples, como é que a gente pode não fazer, né? Mas a gente não faz porque a gente ainda tem um negocinho chamado ego, que ainda quer nos colocar em evidência e não o Pai em evidência. E quando isso acontece, o que parece simples não é percebido, não é enxergado, passa à margem como se não existisse. Até o dia que, depois de a gente esmerilhar esse ego, transformá-lo e mostrar na sua essência o que é o self de Joana de Angelis, né? De nosso Jung, que é aquele si mesmo, que é aquela essência, é o eu profundo, quando os dois se encontrarem num só, aí sim, isso aí será não só simples, como será modo natural de viver. Nós viveremos desta forma, sem fazer nenhuma força, porque isso será o nosso modo natural de viver. Mas até lá, temos que fazer o trabalho de levar o self a se encontrar com si mesmo, né? O ego se encontrar com o self, com o si mesmo, fazer com que nós tenhamos a essência predominando e não a externidade, o exterior predominando. E isso é um trabalho para muitas encarnações. Quem já está predisposto a conhecer o Evangelho, para meditar sobre ele, para senti-lo e para vivê-lo, já está fazendo isso. Nossa, que maravilha, Max. A gente, desde que somos gente aqui nesse planeta, vamos dizer assim, nós temos a faca e o queijo na mão. Está tudo em nossas mãos, né, Max? Tudo. Basta nós querermos, né? E o melhor é que o queijo é queijo de Minas, viu? Legal, é mesmo, é o melhor queijo. Então, Max, nós chegamos ao fim das perguntas, o pessoal agradecendo muito, gostaram muito da sua explicação, das reflexões, né? E eu deixo com você esse minutinho aí para que você possa falar as suas palavras finais, o que você diz para o pessoal. É muito difícil de dizer qualquer coisa depois de ouvir tudo isso que Jesus disse, né? Mas se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, quem quer ser maior, seja o menor aqui. O maior prazer não é ser servido, é o de servir. Se o dia que compreendermos isso e vivenciarmos isso, aí nós saberemos que o que estamos falando é uma verdade que veio por Jesus, que nós estamos aprendendo por nós mesmos, por experimentação. Experimente servir. Saia da condição da zona de conforto e comece a fazer o conforto de outrem. E você notará, eu notarei, nós notaremos como é bom servir. Como é bom construir a paz no nosso íntimo. Como é bom viver com Jesus. Muita paz. Com certeza, Max. E ele exemplificou em todos os passos dele, esse servir, né? Então, muito obrigado, Max, foi muito bom a sua participação, e eu vou chamar o Hélio para que nós possamos fazer nossa prece de encerramento. Oi, Hélio, seja bem-vindo. Oi, boa noite, gente, boa noite, Janice, e os nossos amigos que nos ouvem aí. Parabéns, Max.
Que a gente possa, então, nos unir nesse dia tão especial. Eu fico muito honrado de estar aqui, porque foi um dia que, há 165 anos atrás, marcou, né, o início de uma nova era na humanidade. A humanidade que está tanto precisando, é muito interessante nós refletirmos sobre essa oportunidade que nós temos. Então, a FEB iniciou hoje uma série de trabalhos, né? Hoje às 18 horas está no YouTube uma atividade lembrando esses 165 anos. Então, nada melhor do que nós nos unirmos aqui, né, em pensamento, em sentimento, elevarmos os nossos melhores vibrações e agradecer aqueles que do alto continuam nos instruindo, continuam nos ajudando a fazer com que a gente consiga colocar em prática tudo isso que o Max acabou de nos lembrar. E as palavras do Cristo são sempre tão benfeitoras, são tão luz, né, em nossos caminhos, que mais do que nunca possamos colaborar com Ele, neste momento onde a humanidade sofre, tem dor, onde se fazem egoísmos, vaidades, espíritos belicosos. Ó Senhor, é a Ti que ainda pedimos, tende misericórdia de nós. E que a piedade de nosso Pai Criador, mais uma vez, possa se fazer sobre todos nós, nos renovar as oportunidades, o entendimento, para que possamos continuar o trabalho de melhoria de cada um de nós. Agradecidos à oportunidade. Como já falamos, a data de hoje, a essa doutrina que nos reaviva o Evangelho e que nos torna mais lúcidos, conscientes, para podermos, dessa forma, vivenciar a cada dia, a cada hora, esses ensinos que nos recomendas. Envolva, Senhor, os que sofrem e os que têm dor. Envolva aqueles que se fazem estacionados à beira do caminho, pois que se julgam esquecidos. Envolva os desviados, que precisam de retificação. Envolva os nossos irmãos que têm tanta belicosidade, egoísmo, vaidade e precisam das lições da manjedoura. Voltamos-nos a eles com o melhor de nós, colaborando para que, como instrumentos, possamos levar luz onde se faz sombra, paz onde se faz aflição. E mais uma vez, então, agradecidos, convidamos a todos os irmãos que prossigamos esse trabalho de melhoria nosso, para podermos melhor servir, tendo sempre Jesus como roteiro bendito de nossas existências, como guia de nossas almas, aonde quer que estejamos. Agradecendo o Mestre, permaneça conosco, para que a paz que tanto buscamos esteja no meio de nós. E que assim seja. Que assim seja, Hélio, muito obrigado, prece linda. E, queridos amigos, chegamos mais um dia ao final dos nossos estudos, uma segunda-feira, muito agradecidos de vocês estar conosco e dizendo que salve a doutrina espírita hoje e todos os dias de nossas vidas, né? Ela que veio nos colocar luz no nosso caminho, entendimento nas nossas atitudes, e essa oportunidade de estarmos aqui, revivendo os ensinamentos de Jesus é única, né? É única. Então, queridos amigos, eu espero você segunda-feira que vem. Nós teremos o tema 51, né? E eu quero dizer para vocês também que os nossos encontros semanais ficam disponíveis gratuitamente, gravados, né, no site da FEB, e que vocês podem acessá-los a qualquer momento. Não deixe de divulgá-los, curtir e assistir quantas vezes quiser. Então, também gostaria de dizer para vocês que quem quiser e quem puder, apadrinhe a FEB TV. Ajude a manter este estudo e outros estudos no ar, né?
acessando febtv.com.br. E para que a gente possa encerrar hoje o nosso estudo, e dentro de tudo que o Max colocou de reflexões para nós temos tudo para acertar. Tudo está em nossas mãos. E eu vou usar uma palavrinha de Emmanuel, que ele diz assim: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade. Ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade. Tenhamos vontade, né? Tenhamos vontade. Vamos servir, vamos ser servidores aqui. Então, um beijo grande para vocês. Espero vocês segunda-feira que vem. Beijo no coração. Até. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.